Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. É uma alegria ter você aqui comigo. Eu não sei em qual momento esse vídeo chegou até você, mas de uma coisa eu sei. Ele chegou até você no momento exato em que o Senhor olhou para você e viu um coração quebrantado, um coração rendido. Eu sempre falo aqui, o Senhor te encontrou. Isso mesmo. Muitas das mulheres que chegam até esse devocional compartilham comigo aqui nos comentários ou vão lá no meu Instagram comentar, compartilhar comigo, dizendo: Laura, eu estava vivendo um momento desafiador da minha vida. Laura, eu estava buscando uma resposta do Senhor. Laura, eu estava me sentindo perdida e de repente o seu vídeo apareceu para mim. E eu quero dizer para você, ele não foi recomendado para você porque é um grande canal, porque tem muitas, inúmeras, milhares de visualizações. Não, esse vídeo chegou até você porque o Senhor usou o algoritmo ao favor dele, porque o Senhor desejava falar com você e usou o algoritmo do YouTube para te entregar esse vídeo. Não foi porque esse canal é grande, não, mas foi porque maior é aquele que está conosco. Porque quem está por trás deste canal, porque quem determina o que será entregue neste canal é muito maior. Maior do que o algoritmo, maior do que a minha pessoa, maior do que o número de seguidores, maior que o número de curtidas, maior que o número de visualizações. É ele quem decide. Tudo aqui é para a honra e glória do nome dele. Então eu quero dizer para você que se esse vídeo acabou de aparecer para você, se essa é a primeira vez que você está me vendo, não passe esse vídeo sem assisti-lo até o final. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. E decida se inscrever aqui no canal. Faça parte desse exército de mulheres decididas a viver uma vida de devocional ao Senhor. E você, minha amiga, que já está aqui comigo desde o início desta jornada, eu quero te convidar a compartilhar mais desses devocionais. Compartilhe no teu status do WhatsApp, compartilhe no teu Instagram, compartilhe com as tuas amigas, no teu grupo da família, no grupo da igreja. Por que, Laura? Por que compartilhar esse vídeo? Porque quando você compartilha, você se torna uma multiplicadora da palavra de Deus. Você se torna uma multiplicadora. Você vai transbordar, porque se está fazendo sentido para você, você não pode ficar com isso somente para você. Você precisa multiplicar, não pode parar em você. Você precisa levar essa palavra para mais pessoas. Seja uma multiplicadora da palavra de Deus. E se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte o vídeo, porque assim você vai dizer para o YouTube que esse vídeo é bom e esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas. Ajude o algoritmo a nos ajudar a entregar esses vídeos para as pessoas certas. É uma alegria estar aqui hoje, porque hoje nós estamos no dia 42. Já são 42 dias de propósito. 42 dias juntas. E o Senhor tem falado tão forte ao meu coração. E eu acredito de verdade que Ele também tem falado ao seu coração. Quantas coisas o Senhor já tratou em nós nesta jornada. Nossas raízes já foram expostas, motivações foram aparadas, foi colocado adubo nas nossas raízes. O Senhor nos examinou. O Senhor veio nas nossas raízes, o Senhor tem mexido nas raízes, tem tirado aquilo que não faz sentido, tem trazido consciência do que vem nos travando, do que vem nos limitando, do que vem nos causando esterilidade.
Senhor tem tratado as nossas vidas. Ele vem falando conosco. E essa semana, que se finaliza hoje, a semana de número 6, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. A semana de número 6 finaliza hoje. Estamos vencendo mais uma semana. Essa semana foi a semana que trouxe como título Redefinindo o Sucesso, crescendo para baixo. Nessa semana nós falamos sobre estar plantada no lugar secreto, a importância de entrar no seu quarto, fechar a porta e no secreto falar com o Senhor. É no secreto que as suas raízes crescem. É no secreto que o Senhor expande as tuas raízes e cura as tuas raízes. Também falamos sobre o alinhamento que amadurece. Quanto precisamos estar alinhadas com o Senhor, aceitarmos as correções, os alinhamentos de Deus. O Senhor vai precisar nos alinhar antes de nos posicionar, antes de permitir que venhamos frutificar. O Senhor precisa nos alinhar. Também falamos essa semana sobre você não colhe o que deseja, mas aquilo que planta. Falamos sobre ter clareza das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações e entender que tudo é plantio, que tudo que nós plantamos nós vamos colher e que os nossos resultados hoje, sejam eles positivos ou negativos, são consequências de um plantio, do que é que nós estamos plantando, qual é a semente que você tem plantado. Falamos também sobre invista muito em poucos, sobre a importância de fazer o melhor, investir em poucas pessoas. Nós falamos a importância que muitas das vezes existem pessoas preocupadas com palco, com aplauso, com status, quando na verdade o Senhor tem te chamado para ministrar, para ensinar e instruir os da tua casa, aqueles que estão mais próximos de você. Existem pessoas que Deus vai usar no secreto e que nunca serão vistas ou lembradas por alguém. Mas você precisa saber aonde é o seu lugar, para qual motivo, para qual propósito o Senhor chamou você. Falamos também sobre tudo que você cultivar vai crescer. Se nós cultivamos pensamentos negativos, iremos colher coisas negativas. Os nossos pensamentos dirigem as nossas atitudes e, consequentemente, geram os nossos resultados. Se nós permitirmos que pensamentos negativos sejam alimentados na nossa mente, isso vai gerar em nós resultados negativos. Falamos no dia de ontem sobre o balde e toalha. Esse foi o tema do devocional de ontem. Sobre a humildade, sobre se colocar neste lugar de ter um coração ensinável, de realmente permitirmos sentarmos à mesa com o Senhor e sermos ministradas pelo Senhor. Nos colocarmos num lugar de humildade, de quebrantamento, para que o Senhor realmente redefina os nossos conceitos sobre respeito, sucesso, casamento, liderança, entre tantas outras coisas. Precisamos deixar que Jesus lave os nossos pés e que nós possamos aprender com Ele. Esses foram os temas dos nossos devocionais dessa semana. E hoje, o nosso tema do devocional de hoje é: não há razão para temer o vento. Uau! Vamos falar sobre esse devocional essa semana. E temos, ao final do devocional dessa semana, do dia de hoje, uma cartinha de Deus aos nossos corações. Mas antes de iniciar o devocional, vamos orar e entregar ao Senhor este momento, para que Ele venha estar presente, assim como Ele tem estado todos os dias, diariamente conosco, que hoje não venha a ser diferente. Senhor Jesus, Paizinho querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia.
Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma semana, Senhor, que se finda, ó Deus. Até aqui, o Senhor tem falado conosco, Pai. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado, Pai. E nós celebramos, Senhor, e nós agradecemos, ó Pai, por mais uma semana vencida. Já são, ó Pai, 6 semanas juntas nesse propósito. Ainda temos, Senhor, pela frente 2 semanas, ó Deus. E cremos, ó Pai, que grandes coisas ainda o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por renovar as nossas forças todas as manhãs, por nos ajudar, Pai, a permanecermos firmes nesta jornada. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja comigo, esteja com cada uma destas mulheres, que elas venham ser tocadas pelo Teu Espírito Santo e que Ele venha trazer clareza, direcionamento e luz, Senhor, luz para aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Nos traz clareza do que é que o Senhor deseja falar conosco no dia de hoje. Que possamos sair daqui, Pai, decidida, Senhor, a mudar em nós o que precisa ser mudado. Deus, mais uma vez, Senhor, eu te peço que eu diminua e que o Senhor cresça. Deus, que tudo, Pai, tudo aqui seja para honra e glória do Teu nome. Que nada do que eu falar, Pai, venha ser de mim, Senhor, mas venha ser do Senhor através de mim. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. O versículo de hoje é o 25, mas nós vamos ler a partir do versículo 24. Mateus 7, 24 e 25. Diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. 25 novamente. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Nós já lemos esse versículo num devocional bem lá no começo. Vou até aqui achar qual que era, que falava sobre os alicerces. Nós lemos ele no dia 6, foi bem no comecinho do devocional, bem lá no começo mesmo. Foi no dia 6, fundamento seguro e proporcional. Foi esse? Foi esse. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá certo? Deixa eu ver. Vou até procurar aqui para você. Se você ainda não assistiu esse devocional, quero te convidar a ir assistir esse devocional. Página 38, vamos ver. Foi nesse mesmo, mas acho que foi. Isto. Ó, exatamente. Mateus 7, 24. Portanto, o que ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então, está falando sobre fundamento seguro e proporcional. Se você não assistiu o devocional do dia 6, volte lá assistir, porque vai falar justamente sobre isso. Sobre estar alicerçada, fundamentada na rocha, que é Cristo. E o título do devocional de hoje, como nós falamos, é Não há razão para temer o vento. Como traz o versículo aqui, vem a chuva, vem os ventos, mas a casa que está firmada na rocha, que tem os seus alicerces firmados na rocha, ela permanece firme, apesar dos ventos, apesar das chuvas. Por isso, não há razão para temer o vento. Ela inicia o devocional de hoje falando sobre 2 vizinhos que plantaram em suas casas, em frente às suas casas, 2 árvores idênticas. E ela diz que um dos vizinhos
regava a planta, a pequena árvore, todos os dias. Diz aqui, todos os dias ele cercava ela de cuidados, regava ela diariamente. Em contrapartida, o outro vizinho simplesmente deixava a sua árvore crescer. Deixou ela lá. Não ficava todos os dias cuidando dela, não ficava todos os dias regando aquela árvore. E aí, ambas cresceram, ambas se tornaram enormes, até que um certo dia, olha o que aconteceu. Um certo dia, um furacão atingiu a cidade. Furacão é um vento forte, atingiu aquela cidade e só uma delas ficou em pé. Qual você acha que sobreviveu? Quando eu li, pensei, com certeza aquela que foi muito regada, muito cuidada, protegida todos os dias. Mas vamos se surpreender com a resposta, porque na verdade a árvore regada todos os dias, ela caiu e morreu. Por quê? Porque ela recebeu um cuidado excessivo. Ela cresceu com muita comodidade, muito acomodada. Então, não havia motivos para ela aprofundar as suas raízes, aprofundar para encontrar água lá embaixo. E ela acabou se tornando, então, rasa. Suas raízes se tornaram rasas. Aqui, eu analisando, me fez refletir muito sobre o quanto que as pessoas elas tendem a realmente se acomodarem no sentido de que, tem mensagem pronta no YouTube, todo domingo eu vou na igreja, todo domingo eu vou lá, eu já ouço a palavra, todo dia na hora do meu devocional eu coloco uma pregação para ouvir, e aí eu ouço uma pregação todos os dias, e já tá bom. Existem muitas pessoas assim. E isso eu olho, né, não trazendo o que a Viviane traz aqui, mas o meu aprendizado, enquanto eu lia, foi exatamente o aprendizado de que esse cuidado excessivo pode ser muito visto como sendo essa questão da facilidade de termos acesso a pregações diariamente. Como assim, Laura? Isso é bom. Ouvir uma pregação, sim, é maravilhoso. Não estou dizendo que você não pode assistir, eu também assisto. Mas existem pessoas que estão acostumadas a só comer comida mastigada. Ou seja, existe alguém que pagou o preço. Vamos olhar aqui os devocionais. Tem um devocional aqui da pastora Viviane, 56 dias. Tem um devocional, está aqui, devocional Mulheres, 365 dias. Ou seja, todo dia um devocional. Tem um devocional Café com Deus Pai, tem outros vários devocionais para você ler, certo? Quando eu percebo aqui essa parte de cuidados excessivos, eu vejo muito como existe alguém lá atrás pagando um preço. A pastora Viviane pagou um preço para escrever esse devocional, para escrever o devocional Mulheres. Ela precisou se colocar no secreto, ela precisou se colocar num lugar de intimidade com o Senhor, para que o Senhor no secreto entregasse a ela essa palavra e que essa palavra chegasse até nós, em forma de devocional. Só que isso não surgiu do nada, surgiu de um lugar de intimidade. Eu acredito verdadeiramente que surgiu de um lugar aonde ela estava plantada, no lugar secreto, o primeiro devocional dessa semana. E ali, plantado no lugar secreto, as suas raízes se aprofundaram e firmaram na rocha que é Cristo. E por isso esse devocional chegou até nós, e por isso que o devocional de 2026 vai chegar até nós, porque ela pagou um preço. Então, quando eu vejo cuidado excessivo, eu vejo muito essa questão que está muito fácil para todo mundo acessar a palavra já mastigada. Todos os dias, se você abrir o Instagram, o YouTube, vai ter um vídeo ali que vem e rega as tuas raízes. Você abre um devocional e ele vem aqui dar uma regadinha nas tuas raízes. É como se nós não precisássemos mais ir para o lugar secreto
Antigamente não existia livro de devocional como existe hoje. Era realmente você precisava ir lá para o teu lugar secreto com a Bíblia, ler e pedir clareza para o Senhor para entender, se aprofundar qual é a palavra, e cada um recebia a sua palavra, o seu direcionamento na sua intimidade com Deus. Mas hoje em dia, por isso estar cada vez mais fácil, não quer dizer que você não possa ler. Eu tenho, tá aqui, ó, livro de devocional, tem outros livros de devocional ali em cima, tem vários. Eu sempre compro livro de devocional de 365 dias. Mas isso aqui não pode ser a nossa muleta. Não pode ser o nosso cuidado excessivo, a facilidade. Por quê? O que aconteceu com essa árvore? Todo dia ela recebia água, todo dia o seu dono ia lá e regava ela. E ela pensava, por que é que eu vou aprofundar minhas raízes se todos os dias tem algo pronto aqui? Ou seja, por que é que eu vou pegar a Bíblia, mergulhar nela, ler e orar? Espírito Santo, me traz clareza. Ler aqui e ir para a oração. Senhor, o que é que o Senhor quer dizer, falar comigo nesse momento? O que é que o Senhor quer falar comigo nesse versículo? E ficar o dia inteiro meditando, ou seja, aprofundando raízes. Eu vejo como realmente essa árvore, né, a outra árvore que ela não recebeu esse cuidado excessivo, o que ela precisou fazer? É como se ela estivesse lá com a Bíblia todos os dias, o dia inteiro, aprofundando as raízes. Eu preciso achar a rocha que é Cristo, eu preciso achar os lençóis de água lá embaixo, eu preciso me aprofundar para eu entender, para eu me sustentar, para eu me fortalecer. Mas aquela que recebia todos os dias algo mastigado, todo dia ela era regada, por que ela ia fazer esforço? Ou seja, se todos os dias eu tenho um devocional diário, um versículo e uma explicação, tem pessoas que se acomodam. De novo, eu não estou dizendo para você que é ruim ter um livro de devocional, que é ruim, não, é maravilhoso. Já estou até pensando nos que eu vou comprar o ano que vem para ler, porque eu amo. É importante, é bom, mas não pode substituir a leitura da palavra de Deus. Não pode substituir a palavra rema que o Senhor deseja derramar sobre você na tua intimidade quando você lê a Bíblia. Tem gente que nem lê a Bíblia mais no momento de devocional. Pega só o livro de devocional do dia, dia 11, dia 12, versículo tal. Tananana, nem abre mais a Bíblia para ler o versículo na Bíblia, porque está aqui. Aí não abre mais a Bíblia, lê o que é escrito ali, amém, Jesus, obrigado, Senhor, e vai trabalhar. Aí quando vem o vento, não suporta. Por quê? Porque as raízes estão rasas. Não existe profundidade. Precisa existir na nossa vida profundidade no Senhor. Não se conforme somente com o que está aqui. Eu sempre falo para você, você está aqui realmente recebendo algo mastigado. O que nós recebemos aqui nesse devocional, quando a pastora Viviane escreveu esse devocional, o Senhor entregou para ela, gente, no secreto. Foram as dores dela. Se você começar a ler, você vai ver. Se você começar a ler, não, você está lendo, né? Se você começar a perceber, você vai perceber o quê? As histórias que ela traz aqui são histórias dela, na intimidade dela com Deus, onde Deus falou com ela. Quando começa o devocional, qual é a história principal do devocional? Ela, no momento dela de oração, de vulnerabilidade, ela chorando, querendo desistir. E aí o Senhor diz para ela: ei, andei ao redor de ti e não encontrei nenhum fruto. E lá ela foi para um lugar secreto, para um lugar de intimidade, para ser tratada pelo Senhor. E neste lugar de intimidade, neste lugar de tratamento das raízes, nasceu o devocional Mulheres Enraizadas. Da intimidade dela com o Senhor. E aí a pergunta é: será que Deus deseja entregar um devocional somente para ela? Será que só ela tem essa capacidade? Talvez o Senhor queira entregar para você algo também, uma palavra para você também de direcionamento. A questão é o quanto você está disponível para receber aquilo que o Senhor deseja derramar sobre a tua vida. Quanto você tem se colocado no lugar secreto.
para receber os direcionamentos do Senhor, para receber a palavra do Senhor. Muitas querem só receber algo mastigado, algo fácil, se contentar com coisas fáceis, acessíveis. Para quê? Para que eu vou ler? Para que eu vou ficar pensando se tem aqui explicado? Peça para o Senhor, não aceite apenas ficar nesse raso, mas realmente, como ela traz aqui, ó, realmente vá, se aprofunde e abrace a rocha que é Cristo. Se abrace com Cristo. Não aceite só o que eu estou entregando aqui para você. Porque assim como Deus entregou para a pastora Viviane, ela colocou no livro de devocional. Eu li o livro de devocional, o Senhor falou comigo. E eu estou aqui entregando para você o entendimento que Ele deu a mim quando eu li o devocional. E agora estou compartilhando com você. Você está sendo ministrada, tratada através do quê? Da minha obediência de compartilhar com você aquilo que o Senhor falou comigo. Mas isso não exclui o teu momento com Deus. Isso não exclui a tua leitura de forma individual no teu secreto. Isso não exclui você sair daqui, pegar a palavra de Deus, pegar o devocional e orar. Senhor, o que é mais que o Senhor deseja falar comigo? Isso não exclui você pegar a sua Bíblia, ler o versículo 7 aqui, ó, e o versículo 7, capítulo 7, o versículo 25. Ir lá, ir para a oração, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava com seus alicerces firme na rocha. Senhor, como eu faço, Deus, para firmar os meus alicerces na rocha? Senhor, quais são as tempestades que estão querendo derrubar a minha vida, Senhor? Pai, a minha casa, Senhor, traz clareza. Pai, o quanto de verdade a minha casa, Senhor, está alicerçada em Ti. Deus, me traz clareza. O que é que eu preciso fazer? É assim. Senhor, me traz entendimento. O que é que o Senhor quer falar comigo nessa palavra que eu não estou enxergando? Não se conforme somente com aquilo que você está recebendo aqui. Não saia daqui e diga amém, glória a Deus, eu recebo vida que segue. Questione, fale com o Senhor. É isso mesmo que o Senhor quer falar comigo. Tem mais alguma coisa que o Senhor deseja falar comigo? Que a Laura não percebeu quando ela estava lendo, o Senhor quer falar só comigo. Você vai ver que o que eu estou trazendo para você aqui agora, quando a gente começar a ler aqui, não conecta com o contexto restante do que está aqui. Mas isso foi o que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu lia. Esse começo aqui de cuidado excessivo, eu vi muito claro isso, da facilidade. O quanto, às vezes, está acessível demais. Tudo muito pronto e nós nos acomodamos e deixamos de aprofundar as nossas raízes. Então, que você possa decidir aprofundar as tuas raízes em Cristo. Amém? E ela continua aqui dizendo assim: quem sabe você tenha sido uma mulher negligenciada. Por isso que eu falei para você que aqui, quando eu olho lá, não tem muito a ver com aquilo que eu trouxe para você, mas foi aquilo que o Senhor disse ao meu coração. Aqui ela vai dizer sobre alguém que precisou se tornar mais forte do que a média para sobreviver. Ou seja, aqui ela vai trazer o quê? Para outra, né? Olhando para o outro lado. Existiu a árvore que recebeu muitos cuidados e existiu a árvore que não tinha acesso, que precisou ser forte. Hoje você vai, como eu falei, as pessoas antigamente elas não tinham a facilidade que nós temos hoje. Aqui ela vai falar sobre negligenciar em outras áreas, mas eu tenho sentido muito de falar sobre isso. Aqui ela vai trazer sobre a pessoa que foi negligenciada, ou seja, não recebeu a atenção necessária. Então, às vezes, o Senhor vai permitir, ela diz aqui, ó, na vida passaremos por desertos terríveis, mas são eles que nos levam a crescer e a aprofundar nossas raízes até que nos abracemos à rocha. Ou seja, às vezes a vida está tão fácil, está tudo tão acessível, que nós nos acostumamos, ficamos no raso. Está tudo muito fácil. Todo dia eu abro o YouTube,
Tem uma pregação, eu vou no domingo na igreja, eu vou na sábado, eu vou na quarta, eu vou na sexta. Tem um livro de devocional, 365 dias. Todo dia eu leio um. Meia horinha eu fiz meu devocional, vou embora. Tá fácil. Só que quando eu começo a passar por desertos, por dificuldades, eu decido me aprofundar na intimidade. Aí eu passo mais tempo com Deus, eu não vejo a hora passar, eu choro, eu me derramo, eu leio a Bíblia várias vezes, várias vezes. Por quê? Porque eu fui, de alguma maneira, negligenciada. Ou seja, o Senhor precisou fazer com que você passasse por alguns desafios para que você se colocasse mais. É como se o Senhor tirasse de você o regador, parasse de regar você, e como se esse alimento que você recebe fácil, de fácil acesso, não fosse mais suficiente, estivesse vazio. É como se você lesse o devocional e aquilo não fizesse sentido nenhum para você. O Senhor estivesse dizendo: ei, o regador hoje está sem água. A água que você precisa, você vai buscar na intimidade comigo. Porque vamos combinar. Quando nós estamos passando por dificuldade, passando por desertos, meu Deus, é o momento em que a gente mais chora na presença de Deus. É o momento em que a gente mais se torna vulnerável à presença de Deus. É o momento em que mais conseguimos ouvir a voz de Deus. Por quê? Por quê? Porque ficamos mais próximas dele. Ficamos mais íntimas. Conseguimos ouvir melhor o Senhor. Então, minha amiga, você precisa entender que determinados desertos, dificuldades que você enfrenta, eles não são para derrubar você. Eles são realmente para te sustentar e para te colocar mais próximo da rocha. E aí, aqui ela traz assim, ó, durante esses desafios que você enfrenta, que você tem enfrentado, você tem duas opções de escolha. Olhar para essas situações com a perspectiva celestial, ou seja, o Senhor está te convidando a se aproximar mais do Senhor, ficar mais próxima dele, parar de comer comidinha pronta e se aprofundar na intimidade do secreto com o Senhor, ou se abraçar o sofrimento e lamentar e viver a mesma vida rasa de sempre, sem resultados, sem intimidade com Deus, aceitando pouco, porque não se permite viver uma vida de intimidade, de aprofundamento das suas raízes. Jesus nunca prometeu nos visitar todos os dias com um regador e nem nos cercar de mimos, mas prometeu que sempre estaria conosco, e isso é o suficiente. O Senhor está o tempo todo conosco, mas nós não podemos negligenciar. Queremos realmente estar com Jesus. Ele está o tempo todo conosco, mas você está o tempo todo com Jesus? Você tem realmente dedicado tempo para aprofundar as suas raízes? Porque não teme o vento quem tem raízes aprofundadas no Senhor. O Senhor vem, nos abençoa, o vento não nos derruba, desde que as nossas raízes estejam aprofundadas no Senhor. E às vezes o Senhor vai permitir o vento, ele vai dizer: ei, eu estou com você, mas o vento vai precisar vir. Para quê? Para às vezes te derrubar, para você perceber que, eita, minhas raízes não estão tão firmadas assim, preciso firmar minhas raízes. Ou o Senhor vai permitir o vento para ver o quanto as tuas raízes estão de fato aprofundadas. Aí ela traz aqui o versículo de Isaías 43, do 1 ao 5. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão.
Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia a Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você. Uau! O Senhor é com você. O Senhor é conosco. Só que, de novo, você precisa querer estar com Ele. Eu vejo realmente assim, ó, nós, como árvores plantadas, as nossas raízes estão aqui, ó. Você é uma árvore, a tua raiz está aqui, o Senhor está aqui. No contexto lógico, o Senhor está em cima, mas você entendeu? Na terra lá, plantada, a tua raiz, as tuas raízes precisam, ó, você precisa de forma intencional viver isso. O Senhor está com você, mas você precisa estar com o Senhor. Ou seja, as tuas raízes precisam estar firmadas na rocha, abraçadas a Cristo. Você precisa decidir todos os dias viver um relacionamento de intimidade, de aprofundamento. Lembra? O tema dessa semana é crescendo para baixo, redefinindo o sucesso. Cresça para baixo, aonde ninguém está vendo o teu crescimento, mas como as pessoas vão saber que você tem raízes fortes? Quando o vento vier e você permanecer firme. Quando o vento soprar e você permanecer firme, as pessoas vão ver que de fato as tuas raízes estão fortalecidas. Você não vai precisar dizer nada para ninguém. Você não vai precisar falar para as pessoas que você vive uma vida de intimidade num lugar secreto. As pessoas vão ver sem que você tenha que falar. Quando vier o vento e você, apesar do vento, permanecer firme. Os vendavais das tribulações podem até açoitar vez ou outra, mas ao nos agarrarmos a Cristo, a rocha que é Cristo, poderemos passar pelas tempestades e pressões, sermos aprovados em nosso caráter e nos tornarmos ainda mais firmes no Senhor. Por isso, não tema a força dos ventos ou o que eles são capazes de fazer com a sua estrutura. Se você firmar as suas rochas, as suas raízes no Senhor, não tem por que você temer os ventos. O seu Deus é maior. Se você chegou até aqui, é porque as suas raízes querem se aprofundar e já estão a caminho da rocha. Por isso, permaneça. Permaneça. Ei, você chegou até aqui no dia 42. O Senhor está dizendo para você, as tuas raízes estão se firmando na rocha. Permaneça. Não desista. Nada pode derrubar uma mulher enraizada na rocha. Seja forte e corajosa. Amém? Uau! Que hoje você possa fazer uma análise. Quanto de verdade você tem firmado as tuas raízes, se aprofundado na intimidade com o Senhor para firmar as suas raízes na rocha. E para finalizar essa semana, lembra toda semana, ao final da semana tem 2 perguntas para você responder. E as perguntas de hoje são: analisando a sua caminhada, em qual área você ainda precisa esperar, amadurecer e desacelerar para poder crescer de maneira saudável? Responda aí. Você vá para o seu lugar secreto e peça para o Senhor trazer clareza para você de quais são essas áreas. E também a pergunta de número 2 foi: qual devocional da semana mais impactou você? Se você puder deixar aqui nos comentários, eu vou amar ler o seu comentário e saber qual devocional dessa semana falou mais forte com você.
E para finalizarmos o dia de hoje, eu quero ler a cartinha do Senhor para nós, a palavra do Senhor para nós. Se você puder, minha amiga, aí onde você está, enquanto eu leio, eu quero te convidar a você fechar os teus olhos, enquanto você ouve essas palavras do Senhor para o seu coração. Que você tome posse dessas palavras. Que você receba isso como sendo verdade sobre a sua vida. Para você permanecer firme pelos próximos dias que ainda faltam para terminar esta jornada de 56 dias. Feche os teus olhos e receba a palavra do Senhor para o teu coração nesse dia. Filha, eu a chamei como você é e não tenho expectativas ilusórias a seu respeito. Conheço as suas capacidades e também as incapacidades. Estabeleci limites que a protegeram e destruí os limites que prenderam você. Não há nada no seu interior que eu não saiba. Eu a ungi com algo que a diferencia de muitos. Por isso, não se preocupe. A unção que está sobre você é suficiente, pois é derramada na medida exata e não depende dos seus dons ou das ferramentas que você adquiriu pelo caminho. Ela basta e é sob medida para esta hora. Por este motivo, vença a tentação de querer usufruir de unções que já derramei em outras pessoas, em outras estações e em outras épocas. Mas não deixe de agradecer pelo que realizei em sua vida no passado. Meus atos foram pontuais e precisos. Olhe para mim, caminhe comigo. Não desperdice a unção que derramarei sobre você. Enquanto eu a chamo e a escolho, escolha a mim. Esta é a tarefa que cabe a você. Esta é a sua porção, a melhor parte. Quando eu não estiver falando, cale-se e desfrute do silêncio, pois ele ensina e faz amadurecer. Entretanto, quando eu falar, ouça. Se eu bater a porta, você ouvirá a minha voz? Apenas esteja atento aos meus comandos. Ande conforme os meus passos. Deixe-se ser aperfeiçoada durante a trajetória e permaneça firme ao meu lado. Filha, confie em mim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero aqui amanhã para iniciarmos a semana de número 7. Fique com Deus!